fazer bem. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando a nossa vida e nos trazendo conhecimento e sabedoria destas palavras que Jesus acabou de nos dizer através do evangelista Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, que na época era tido como ladrões. Todos os cobradores de impostos, eles eram classificados como ladrões. E Jesus chega, Mateus sentado ali na sua mesa da coletoria, coletando os impostos. Ele chama Mateus: Vem, segue-me. Mateus prontamente deixou tudo e seguiu a Jesus. Foram para a casa de Mateus e Mateus preparou um jantar para Jesus. E com isso vieram outros cobradores de impostos e muitos outros pecadores e se sentaram à mesa com Jesus na casa de Mateus. Segundo a palavra está nos dizendo. E os fariseus viram o que estava acontecendo e falaram com os discípulos de Jesus: Como pode o vosso mestre se sentar à mesa com cobradores de impostos e pecadores? Mas Jesus, conhecendo os vossos pensamentos, e já respondeu a pergunta, que ele veio pelos doentes e não pelos sãos. Porque os doentes, esses precisam de médicos e os sãos não. Ele disse: Aprendei, eu quero misericórdia e não sacrifício. Nós precisamos aprender de Jesus que nós também, muitas vezes, nós olhamos para o pecador e nós começamos a fazer juízo desse pecador. Olha, ele é um ladrão. Olha, ele é um adúltero. Olha, ele é um malfeitor. Mas existe algo dentro de nós
que quando nós vê os erros dos nossos irmãos, nós estamos escondendo os nossos, porque na maioria das vezes nós somos igualzinho àqueles que nós estamos julgando, ou na maioria das vezes somos até pior do que aquele. Então, a própria palavra do Senhor nos ensina que não devemos julgar ninguém, não nos compete julgar. O julgamento compete somente ao Senhor, porque Ele disse que com a mesma medida que medir, sereis medido. Então, devemos tomar cuidado, porque para que eu pudesse fazer juízo de alguém, eu precisaria ser perfeito e bom. E o que é que nosso Mestre Jesus nos ensina? Que perfeito e bom é somente Deus. Amados irmãos, o excelente e maravilhoso dia iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e aprendemos de Jesus nosso Senhor, que Ele veio para a misericórdia e não para sacrifício, e que Ele veio pelos doentes e não pelos sãos. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha